Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre os anjos caídos, sobre as bases secretas na Antártida e sobre o firmamento. Este é um assunto bíblico não ortodoxo, porque o livro de Enoque ele não faz parte do cânon bíblico. Fazia no passado. Versão etíope, lá para os seus meados de 1460, fazia, né? Depois eles acharam interessante tirar essa parte da Bíblia, né? Pois bem, nós vamos falar sobre os anjos caídos hoje, né? E lembrando você que esse artigo é do blog chamado TOF 3126, THOTH 3126. Por favor, passa nesse blog, ajuda os caras. Eles têm uma mensagem que eles precisam de ajuda, tá? Porque o blog ele pode sair, ele pode simplesmente deixar de existir. E, cara, eu nunca vi um blog tão rico. São 3 blogs aqui na internet que eu admiro. Um é o TOF 3126, o outro é o Tartaria Info, que tem assim, mais de 10 mil artigos, maravilhoso. E tem um outro que eu gosto, que é Mistérios Inexplicados em inglês, que fala muito sobre ufologia, sobre paranormalidade. São 3 blogs incríveis. Agora, o TOF 3126, ele tá em português brasileiro. Sem brincadeira, acho que são mais de 2 mil artigos. Só sobre anjos caídos são mais de 150 artigos. Não tem nada na leitura brasileira que chega perto disso. Não deixe esse blog sair do ar. Ajuda os caras, por favor, entra no site dos caras e ajuda os caras lá, tá bom? O blog não é de minha autoria, mas é uma biblioteca de conhecimento, tá? Pois bem, hoje eu vou falar sobre os anjos caídos que estão presos na Antártida. Falando em anjos caídos que estão presos na Antártida, existe um filme que fala sobre isso. A Tumba do Diabo, Anjos Caídos. Olha que coisa interessante, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Mas eu vou tirar o som rapidão. E aqui é o filme, né? A Tumba do Diabo. E nesse filme o exército invade uma base secreta, né? Onde a base perde o sinal de comunicação. E aí eles estão tentando, né, resgatar os seres humanos. Eles se deparam com esses seres aqui, ó. Aí o cara do exército acha que é um extraterrestre, né? Só que, meu, por que tem tanto padre lá dentro, né? Padre, água benta e não sei o quê. Aí eles descobrem, né, nesse aqui é um diálogo, né, falando sobre isso, eles descobrem que isso aqui na verdade são os anjos de Deus. É isso que eu falo, anjo, ele não nasceu na Terra, tudo aquilo que nasce fora da Terra é extraterrestre, fora da Terra. Então anjo não é, e também não é igual ao ser humano, né? Então ele vai lá e fala, vocês estavam mexendo com experimentos de extraterrestre, não sei o quê. Não, anjos de fato são anjos, tá? E aí o padre, ele vai lá e explica, ele chega aqui pro cara e explica, tá? De onde que eles vêm, né? Aí fala de onde que eles vêm. E o padre vai lá e aponta para o céu, tá? Pois bem, por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque é exatamente isso aqui, ó. Eu vou dar uma pincelada para você poder entender. Olha só. Enoque tornou-se o principal intermediário entre os dois lados do conflito entre os anjos caídos e os anjos justos, servindo a uma divindade conhecida como Senhor. Aqui o termo correto seria Jeová, né? Jeová é um título, tá? O nome de Deus não tem como soletrar o nome de Deus, tá? Tudo que você conhece de nome de Deus são títulos. Senhor dos Exércitos, Soberano, Eu Sou, tudo é título, né? Não tem como. Algo que é perfeito não é pronunciável a nós imperfeitos, tá? Então a gente chama por títulos. Agora, o principal é Jesus. Esse é aquele que eu adotei para minha vida, tá? Olha só, houve várias questões de conflitos, como o aprisionamento dos anjos caídos, né, e a realização de experimentos genéticos com a humanidade e a transferência de conhecimentos e tecnologias proibidas para a civilização humana ainda em desenvolvimento naquele momento, né? O livro de Enoque começa com a chegada à Terra de 200 anjos rebeldes, né? 200 anjos caídos na área do Monte Hermon. Monte Hermon em aramaico é Monte Amaldiçoado, tá? Ele veio a ser conhecido como Monte Amaldiçoado por causa desse mútuo juramento desses anjos aqui, que faz fronteira com o Líbano e a Síria, antes do histórico dilúvio. Os anjos começaram a hibridização e a modificação dos genes humanos, né,
nestes locais, interferindo na criação de Deus, e aí sim despertou a ira do dilúvio. E olha só o que Enoque diz. E aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram para eles belas filhas. E os anjos, os filhos de Deus, as viram e as desejaram, e disseram uns aos outros: Vinde, escolhemos para nós esposas dos filhos dos homens e geramos para nós nossos filhos. Então pensa comigo, anjo não nasceu na terra. Quem nasceu na terra é Adão e Eva. Então anjo, se ele não nasceu na terra, ele é um extraterrestre. E aí ele olhou para baixo, viu as filhas dos homens bonitas, decidiu o quê? Ter filhos com elas. Então os extraterrestres decidiram ter filhas com, né, as mulheres, e dando origem ao quê? Híbridos. Pois é, bem-vindo à realidade. A antiga aliança é a luta pela preservação do DNA humano. Quando você pega, por exemplo, por que Deus preservou Noé? Porque Noé tinha linhagem pura. Simples assim. E eram ao todo 200 e desceram sobre Ardis, onde é o cume do monte Hermon, e chamaram a montanha de Hermon, porque nela juraram e amarraram-se uns aos outros com maldições. Aí vai falar sobre o anjo da Palestina, mas aqui é uma coisa interessante que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Sobre a Antártida. Nós vamos falar sobre a Antártida, sobre a borda da Terra, tá? Mas olha que coisa interessante. Olha só, passagem do livro de Enoque, tá? Olha só, que são muito sugestivas de como a Antártida, de fato, pode ser o local para onde Enoque foi levado pelos céus para testemunhar os eventos celestes. O que acontece é o seguinte, o pessoal do TOF 3126 não compartilha do mesmo pensamento que nós cristãos, tá? O pessoal do TOF 3126, eles têm uma visão que a Terra ela é redonda, que existe a Via Láctea, o universo, Federação Galáctica Humana. Eles têm uma visão diferente da nossa, tá? Então, eles vão ter um entendimento diferente do nosso. Não quer dizer que eles são maus, muito pelo contrário. É importante que as pessoas pensem de forma diferente. Por exemplo, eles não conseguiram sanar a resposta do porquê Enoque viajou entre a camada dos céus. E aí, para tentar entender isso no contexto que eles acreditam, eles falaram que Enoque viajou para a Antártida. Só que, na verdade, Enoque não viajou para a Antártida. Enoque viajou pelas camadas do céu, assim como o Criador descreve. E olha só. E vi os ventos na terra, que sustentam as nuvens. E vi os caminhos dos anjos. Eu vi no fim da terra o firmamento do céu acima. Olha só, fim da terra e firmamento do céu acima. Livro de Enoque, cara. Pois é. Eu fui para o sul e ardia dia e noite, onde havia 7 montes de pedras preciosas, 3 para leste e 3 para o sul. Aí ele fala, e os do oriente eram de pedras coloridas, e um era de pérolas, e outro de pedras de cura, e aqueles para o sul de pedra vermelha. E o meio chegou ao céu, com o trono do Senhor, e o topo do trono era de safira. O que é interessante na passagem de Enoque refere-se a um local que estava queimando dia e noite. E ele acredita que isso se encaixa na descrição da Antártida durante a temporada de verão do hemisfério sul, quando há luz solar durante 24 horas. É a interpretação deles, tá? Aí, uma coisa que eles falam aqui é o seguinte, ó, vou deixar isso bem claro aqui, ó. Eles mostram, né, as montanhas da Antártida, né, que eles acreditam ser lugares onde os gigantes estão mantidos aprisionados, né? Ele pensa, não, isso aqui são as regiões onde os gigantes estão aprisionados e em um breve momento, um breve vislumbre, eles serão soltos, né? Então ele fala isso aqui, ó. Olha só. É como um espírito que me interroga. O anjo disse, este é o lugar do fim do céu e do fim da terra. Esta é a prisão para as estrelas do céu e a anfitriã do céu. Então é isso que diz aqui no livro de Enoque, que a Antártida é o fim do céu e da terra e a prisão para as estrelas do céu, que são os anjos que deserdaram. E as estrelas que rolam sobre o fogo são estas que transgrediram o mandamento do Senhor, desde o princípio da sua ascensão, porque não saíram aos seus dias. E ele indignou-se contra eles e os ateou até o tempo da consumação do seu pecado, no ano do milésimo, os tempos atuais, né? Aí vai explicando que, é interessante falar aqui,
é que o livro de Enoque, ele diz claramente que a Terra é estacionária, que existe limite na Terra, que existe um domo, e que os anjos caídos, que são as estrelas, elas basicamente, o destino delas, a prisão delas, é na Antártida. É na Antártida. E no livro de Enoque diz que as estrelas que estão no céu, no firmamento, são anjos caídos que estão presos, que serão soltos, né, quando vier a desolação. Então as estrelas do céu que são bonitas são anjos colossais, monstros colossais que estão presos, que podem cair sobre a Terra. É uma maravilha, tá? E aí ele vai explicar, tem várias referências sobre isso aqui, por exemplo, com a figura bíblica, pré-diluviana de Enoque. Gould diz que também foi levado para testemunhar os eventos celestes por um grupo de extraterrestres altamente evoluídos, chamados Sprinden, ou seres da aliança. É que basicamente é o seguinte: anjo é extraterrestre, coloca na sua cabeça. Anjo não é cupido com flechinha de coração na mão, tá? O céu não é uma nuvem com um grande portão dourado de ouro, com um santo ali, quem entra e quem sai. Não é assim, isso aí foi ensinado errado para todos nós, tá? E aí vai explicar sobre o assunto, tá? E vai dar uma ênfase aqui. Essa aqui já é uma parte que fala sobre extraterrestres, processo de hibridização. Eles usam mulheres. Mulher é um portal, né? Eles usam mulheres, processo de hibridização. Isso aqui, ó, eu não vou poder falar o nome, ó, mas dá uma lida aí, ó. Por que eles adoram cultivar esse oba-oba? Por causa disso aqui, ó, para botar os monstrinhos na Terra, tá? Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Com base aqui apenas na pincelada aqui do livro de Enoque, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. O livro de Enoque ele foi tirado da Bíblia porque ele revela demais. O livro de Enoque, primeira coisa, ele revela que a Terra ela é chapada, né? O livro de Enoque revela que existe o fim da Terra, existe o inferno, existe os céus, existe o firmamento, a prisão dos anjos caídos, os demônios. O livro de Enoque revela sobre portais, sobre como funciona o universo, como funciona, por exemplo, como o Sol, o ciclo do Sol, o ciclo da Lua, são anjos que operam aquilo ali para funcionar. Tudo é operado por anjos. A gente vive dentro de um Matrix. Tudo que existe hoje, os anjos, né, a mando do Criador, fazem acontecer. Como diz na cultura do Islã, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. De fato é verdade. Então tudo é controlado por eles, tá? E aí vai ter o fim, vai ter o grande dia do julgamento, né? Segundo o livro de Enoque. E o Enoque ele foi intermediador entre os anjos. Os anjos começaram a ter... Os anjos não. Os gigantes começaram a ter pesadelos. E eles consultaram Enoque para poder tentar entender o porquê que eles tinham pesadelos, né? Só que Enoque ele foi arrebatado em vida, tá bom, pessoal? Enoque e Elias, eles não passaram da morte, mas sim foram arrebatados em vida. E justamente, na Bíblia fala que haverá duas testemunhas, né? No fim dos tempos. Pode ser que sejam os dois, tá? Eu acho que sejam os dois aí. E aí, o Enoque, ele claramente fala sobre isso, ó. Ele fala sobre... eu vi no fim da terra o firmamento do céu, acima. Ele fala sobre... olha só, o fim da terra é o lugar de prisão para as estrelas do céu, né? E ele fala as estrelas que rolam sobre o fogo, né? E a condenação delas. Então, o livro de Enoque explica muito bem que os anjos caídos estão aprisionados na Antártida, tá? A ideia do vídeo de hoje é só ampliar sua mente para você ver que esse livro, esse contexto, tá? Ele foi removido da Bíblia. Por que será, né? Devia ser muito polêmico, né? Mas aí você consegue entender claramente, né? Claramente que os anjos caídos são os extraterrestres que coabitaram com as mulheres, deram origem a híbridos, bagunçaram a criação de Deus, que despertou a ira do Criador, vindo o dilúvio. Então agora você já tem uma mente mais ampla, você consegue entender um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volto, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares, nos grupos de família. E quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Fique na paz.